Se você sente um ranço se apossar dentro do seu coração, cada vez que você escuta a frase, não tem problema não, vamos estubar, se der errado a gente entuba de novo, então esse programa é para você. No programa do dia de hoje a gente vai contar para você tudo que você não pode deixar passar batido, tudo que você não pode negligenciar durante o desmame, para você depender cada vez menos da sorte e não colocar o seu paciente em risco nesse momento que é crucial na vida de qualquer paciente em ventilação mecânica. Então, bora lá que você está assistindo a edição 34 da Atenção aos Fundamentos, o programa que descomplica o seu plantão na terapia intensiva e na emergência. Vamos lá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa Atenção aos Fundamentos. Esse é o nosso programa de número 34. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, meu nome é Elizabeth Cunha, eu sou especialista em descomplicar o seu plantão e estou aqui toda semana trazendo conteúdo novo para te ajudar aí a resolver as tretas do dia a dia na terapia intensiva e na emergência. Se você chegou aqui agora e ainda não conhece o meu discurso inicial, então, vou te contar. Preciso da sua ajuda. Para a gente conseguir que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas e descomplique o plantão de muito mais gente, é só você contribuir com a live de hoje. Como é que você vai fazer isso? Deixa o seu like, se inscreve no canal e pega agora o link dessa aula e manda aí nos grupos, no grupo da pós, no grupo da faculdade, no grupo do plantão, para a gente ficar com todo mundo aí falando a mesma linguagem. E também ajudar a gente a levar esse conteúdo a cada vez mais pessoas, é a nossa forma de contribuir aí para uma assistência de qualidade e contribuir aí com educação e saúde, beleza? Já fez? Já deixou o seu like? Então bora lá! Hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é super polêmico e que deixa muito fisioterapeuta aí com o coração errando as batidas, né? O desmame. Gente, essa frase é uma das maiores atrocidades que a gente pode escutar dentro da terapia intensiva. Vamos estubar que se der errado qualquer coisa a gente entuba de novo. A reintubação é um processo que aumenta o risco de mortalidade em até 50%. Ou seja, a chance desse paciente falhar, desse paciente morrer por conta de uma intubação mal programada, um desmame mal feito, é muito maior. Então a gente precisa se precaver com uma série de detalhes e é por isso que o desmame, né, é uma ciência tão estudada, tem tantas publicações a respeito, tantas pessoas preocupadas em fazer índice, porque tem uma relevância muito grande na vida do doente crítico, né? Então a gente precisa entender quais são as possibilidades. Eu sempre digo que o desmame tem um pouco de sorte e um pouco de arte e muito de ciência, mas para você depender cada vez menos da sorte, né? Até mesmo porque um paciente que ele é extubado e ele precisa ser reintubado, a chance de dar ruim é muito grande. Por quê? Você tinha aquele tubo lá enfiado na traqueia do paciente, de repente você puxa. O processo de reintubação é um processo que já vai ser de uma reintubação difícil, né? Porque você vai ter aquela via aérea ali edemaciada, o processo pelo qual esse paciente falhou e cursou novamente com a necessidade de ventilação mecânica, tudo isso é muito grave. Então a gente precisa entender direitinho aonde a gente está colocando o nosso pé para a gente fazer o desmame e a extubação no tempo certo, nem antes e nem depois. Então eu vou compartilhar com você a minha tela aqui, pra gente começar aqui no nosso bloquinho de notas e você aí pegar o seu caderninho, pegar a sua caneta para também fazer as suas anotações, beleza? Bora lá! Então, eu quero começar, na verdade, falando com você sobre a definição, né? O que é desmame? Então, vou botar aqui, no seu rascunho pra gente seguir. O desmame, ele é o processo de transição. O processo de puxar o tubo é o processo de extubação. Desmame é esse processo transicional, esse processo que a gente faz a mudança entre a ventilação assistida pelo ventilador mecânico, né, para a ventilação espontânea, onde o paciente não vai ter mais esse auxílio. A gente só considera desmame quando esse paciente está entubado há pelo menos 24 horas. Beth, mas alguém fica entubado menos de 24 horas? Fica. Se você for fazer uma cirurgia, por exemplo, é comum
né? Se você faz uma anestesia geral, né, desse paciente, que esse paciente ele fica entubado ali por algumas horas e depois que sai da sala de cirurgia, esse tubo é retirado, o processo de ventilação mecânica interrompido e você não teve essa fase de transição, você não precisa da transição, né? Então, o desmame é o processo de, como eu falei para vocês, transição. E esse desmame ele pode ser caracterizado em 3 tipos. O desmame fácil, que é fácil. E aí você tem o desmame difícil e o desmame prolongado. Vou colocar aqui a definição para vocês, porque isso, inclusive, cai em algumas provas. Então, se é uma galera aí que está tentando prova de concurso, residência, já fica por dentro disso. Então, desmame difícil é aquele em que eu tive uma falha na tentativa inicial. Eu já tentei cursar com o processo de desmame, mas por algum motivo esse paciente falhou. A gente vai falar sobre falha de desmame já já, tá? E esse paciente vem a ser estubado no 2º ou 3º TRE, que é o teste de respiração espontânea, ou mesmo em até 7 dias após a primeira tentativa. Então, ó, você não conseguiu estubar de primeira, mas ele é estubado em até 7 dias, né? Fez o primeiro teste, falhou, a gente tentou de novo, conseguiu, beleza, está dentro de 7 dias, foi um desmame difícil. Agora, você tem a possibilidade de ser um desmame prolongado. Como é que é o desmame prolongado? Você tem que ter falha em pelo menos 3 testes. Ou, deixa eu botar aqui, pronto. E ele requer mais de 7 dias do primeiro TRE. Mas, Beth, se eu tentei o TRE num dia, eu não posso tentar no dia seguinte? Às vezes não. Às vezes o paciente evolui com uma instabilidade clínica que não vai te permitir fazer o TRE no dia seguinte. Isso é bastante comum, então a gente precisa ficar de olho. Então, ó, desmame difícil é a partir do 2º ou 3º TRE dentro de 7 dias. Passou de 7 dias ou esse paciente falhou ali por pelo menos 3 testes, a gente já considera esse desmame um desmame prolongado, ok? Então, só para você não dar mole aí, não se embolar na hora de marcar essa alternativa na prova. E o que a gente considera sucesso, né? Um desmame bem sucedido. É um desmame em que eu tenho mais de 48 horas sem suporte ventilatório. Por quê? Nesse caso, a gente entende que se por um acaso o paciente voltar para a ventilação mecânica, não vai ser porque o processo de desmame teve alguma falha, mas porque esse paciente agravou novamente, tá? Agora, se for dentro desse processo de 48 horas, a gente considera que houve uma falha. Aí a gente fala de falha de desmame, falha de extubação, pode ser nesse contexto, beleza? Então, todo mundo alinhado? Então, é isso que a gente precisa ter essa organização. Quando a gente fala assim, a falha de desmame aumenta a mortalidade em 50%, significa isso. Significa que se eu precisar reentubar esse paciente dentro do prazo de 48 horas, o risco para esse paciente de morte é 50% maior, tá bom? E aí, ó, vou falar uma coisa com vocês que muita gente vai achar que é igual caviar. Como assim igual caviar? Eu já ouvi falar, mas nunca nem provei. Tipo o despertar diário. No caso, eu já vi fazendo, né? Mas não é uma praxe, infelizmente, nas nossas UTIs aqui no Brasil. O despertar diário, ele é uma conduta que é multidisciplinar. Não é só do médico, não é só do enfermeiro, não é só do fisioterapeuta. A equipe, ela tem que estar toda organizada para que isso aconteça. O que é o despertar diário? Você vai interromper a sedação desse paciente. Vai pegar, o paciente não fica em infusão contínua, com analgesia, com sedação, você interrompe isso. Para quê? Desliga mesmo a bomba. Para ver como esse paciente vai despertar. E aí isso vai depender muito do protocolo que cada unidade escolhe. Por que isso? Porque se esse paciente for se esse protocolo, o paciente tem que obedecer a 2 comandos. Não, assim que o paciente acordar, a gente já considera o protocolo estabelecido. Isso vai ter condutas diferentes. E por que eu digo que depende de toda a equipe? Porque não é só o médico ir lá e desligar o botão da sedação. Precisa da enfermagem para vigilância, precisa da fisioterapia para verificar a ventilação mecânica desse paciente. Então, toda a equipe participa desse processo do despertar diário, beleza? Então, como eu falei para vocês, você tem a interrupção diária da sedação. Para que serve isso, né? Por que isso é importante no nosso processo de desmame?
Porque ele vai avaliar a possibilidade desse paciente ser colocado em PSV e fazer o teste de respiração espontânea caso ele ainda não esteja em PSV, beleza? Então, interrompeu a sedação, o paciente começou a assistir, eu coloco ele em PSV. Começou a acordar, será que dá pra gente tentar o TRE? É o primeiro critério que a gente vai utilizar, tá? TRE, teste de respiração espontânea. Mas tem uma outra coisa que é muito importante para o paciente em ventilação mecânica, que é a titulação da dose de sedação. Beth, como assim titulação da dose de sedação? Gente, vou contar para vocês aqui uma coisa. Vocês já com certeza ouviram falar em titulação de PIP, né? O que é titulação de PIP? Eu vou avaliando vários níveis de PIP até escolher o ideal. Na titulação de qualquer coisa, eu vou ali, progressivamente testando diferentes níveis para escolher alguma coisa. Na sedação não é diferente. Como é que eu vou titular essa sedação no TRE? No TRE não, no despertar diário. O paciente acordou, não tem possibilidade de evoluir para o TRE, né? Da gente tentar a respiração espontânea. Então, esse paciente vai voltar a ser sedado. Como que ele volta? Com a mesma quantidade que ele estava antes? Ele vai voltar com metade da dose. Metade da dose e depois você vai ajustando essa sedação até ficar um nível que fique ok para o paciente. Para quê? Por que isso é tão maneiro para gente? Porque esse paciente ele não vai ficar impregnado de sedação. Ele não vai ficar cheio de sedação, com uma sedação muito além do que ele precise. E aí depois, principalmente se esse paciente for um paciente com alguma insuficiência renal, por exemplo, vai ter muita dificuldade de despertar, porque vai ter muita sedação ali circulando ainda com dificuldade de eliminar. Tem algumas sedações que vão impregnar mais em tecido adiposo. Então, se é um paciente que tem uma camada grande de tecido adiposo, é um paciente que vai demorar mais a despertar também se ele estiver muito impregnado de sedação. Então, o despertar diário, ele funciona muito bem para a gente avaliar a possibilidade desse paciente fazer o TRE, como também de avaliar se a sedação tá ok, né, para evitar essa impregnação do paciente. Agora, o despertar diário ele é recomendado para a maior parte dos pacientes, porém, não é recomendado para paciente que está muito grave, né? Paciente com SARA, paciente com alta instabilidade hemodinâmica. A gente não vai mexer nesse critério. E também paciente neurocrítico, porque a sedação é uma proteção desse sistema nervoso. Então, aqui, não indicado em pacientes graves, principalmente pacientes com SARA, né, que está ali naquela fase inicial do processo, e pacientes neurocríticos. Então, o despertar diário, ele é fundamental para a gente. Beth, na minha unidade não faz, né, o despertar diário para todos os pacientes. A gente vai começar a discutir o desmame do paciente, a gente tem que pedir a redução da sedação e existem algumas outras medidas que o pessoal da medicina adota, né, durante essa fase para entender, começar a superficializar, né, que a gente chama o nível de consciência desse paciente, deixar ele mais desperto, mais acordado. Por quê? A gente precisa que ele comece a acordar para a gente tocar o processo de desmame, né? Então, vamos lá para uma coisa que o pessoal tem muita dúvida também, que é o teste de respiração espontânea, né? O nosso famoso TRE. Vou botar aqui, fica bonitinho, pronto, TRE. Então, primeira coisa para o TRE, eu preciso avaliar no TRE o drive e a endurance. Beth, não tem ideia do que é isso. Não tem problema, eu sou a tecla SAP de vocês. O drive é o impulso nervoso que chega no diafragma para fazer com que esse paciente tenha o start da ventilação. Então, a contração diafragmática que vai fazer esse paciente respirar. Então, vamos ver se ele está tendo um drive adequado, uma contração diafragmática adequada que propicia esse paciente uma respiração adequada. E eu vou ver também a endurance. O que é endurance? A resistência desse paciente. Quando eu faço teste de respiração espontânea, eu minimizo o suporte que eu estou dando para ver se esse paciente vai aguentar na vida real, fora do ventilador,
o ato de respirar. Então, eu vou avaliar tanto a frequência respiratória quanto o volume corrente que esse paciente está fazendo, a saturação. Vou avaliar também o conforto desse paciente, se ele vai ter alguma repercussão ali durante o TRE, que seja resultado dessa diminuição de suporte. Então, o TRE ele vai me ajudar a avaliar essa questão primariamente da mecânica e das repercussões da retirada desse suporte ventilatório, tá? Porque, lembra, a gente ventila esse paciente com pressão positiva. Essa pressão positiva tem uma série de consequências. Então, vai ajudar esse coração a funcionar melhor se essa ventilação estiver adequada. Ele vai ajudar a manter um nível de pressão positiva ali dentro daquele pulmão para permitir manter aquele alvéolo aberto. Então, será que se eu tirar a pressão positiva, esse pulmão vai ter edema? E aí vai alagar esse alvéolo? Será que já está pronto para a gente retirar essa pressão positiva? Então, tem uma série de efeitos benéficos da pressão positiva que eu vou suprimir do paciente quando eu tirar o suporte ventilatório. Será que ele vai tolerar? É isso que a gente vai avaliar no TRE, tá? Uma outra coisa importante, a duração. Né? Você vai fazer o TRE ali num prazo que varia, que a literatura respalda a gente para fazer entre 30 minutos a 2 horas. Mas vem cá que eu vou te contar um segredo. Não tem superioridade se você testar 30 minutos e 2 horas. Então, você pode testar com segurança com 30 minutos, para não deixar o paciente uma vida toda lá no TRE, né? Então, vai fazer essa avaliação. E fazer o TRE ficar ali, né, gente? Na beira do leito, entender o que está acontecendo, observando aquele paciente, entendendo como é que ele está se sentindo durante o processo. E 30 minutos, né? No mínimo, para poder avaliar isso. E aí, quais são as condições para esse paciente poder fazer o TRE, né? Que a gente não está apto para fazer o TRE. E veio aqui demais. Peraí. Primeiro, paciente com drive ventilatório, né? É um paciente que, como eu falei para vocês, tem que ser capaz de disparar o ventilador. Para um paciente fazer um TRE, ele tem que estar pelo menos em PSV, certo? Tem que estar acordado, capaz de responder a obedecer comandos. Então, a gente considera ali um RAIS entre -1 e 0. Se você tem dúvida da escala de RAIS, a gente tem um post nosso lá no Instagram falando sobre a escala de RAIS para você ver lá a avaliação, tá? Então, RAIS entre -1 e 0, a gente considera que é o ideal para a gente tocar o TRE. Resolução ou controle da causa de base. Gente, pensa numa coisa aqui, ó. A gente tem que pensar em ventilação mecânica como uma ponte. Como assim uma ponte? A gente vai fazer com que o paciente saia de uma situação e chegue a outra. A ventilação mecânica é para permitir que ele chegue a outra situação. Beth, ainda não entendi. Calma que eu vou te explicar. A ventilação mecânica é para eu proteger esse pulmão enquanto eu trato a causa que levou esse paciente à insuficiência respiratória. Entendeu? Então, assim, é por isso que a ventilação mecânica não pode ser nunca algo que cause mais danos para esse paciente. Pelo contrário, eu tenho que proteger esse pulmão enquanto eu estou resolvendo a treta que fez com que ele cursasse com insuficiência respiratória. Então, não adianta eu querer fazer um TRE antes de estar com essa causa que levou esse paciente à insuficiência respiratória, que levou esse paciente a ser entubado, resolvida ou pelo menos controlada. Porque senão o paciente vai continuar precisando do suporte ventilatório e não adianta eu fazer o TRE, ok? Então, controle ou resolução dessa causa que levou o paciente à insuficiência respiratória. Estabilidade hemodinâmica. Também. Beth, não posso estubar então um paciente com droga vasoativa, né? Com noradrenalina, com vasopressina e tal. Olha, com nora, dependendo do nível que esse paciente tiver, se eu não me engano é menos do que 1 micrograma por quilo por hora, dá para você fazer. Então, com níveis de nora baixo, dá para você fazer. Agora, se esse paciente tá com o nível de nora que tá subindo, o paciente está com uma pressão arterial ali super instável, toda hora faz hipotensão. E também o contrário, gente. Se esse paciente está com uma hipertensão ali de difícil controle, entrando com um tridil, niprid, com medicações que estão tentando ali a todo custo reduzir essa pressão, e o paciente continua extremamente hipertenso,
não é bem o momento para você tentar um TRE. Né? A gente precisa desse controle pressórico, até mesmo porque, vamos lembrar aqui, só para a gente destacar uma causa, o edema agudo pulmonar, ele é uma das causas que pode fazer esse paciente entrar em insuficiência respiratória, né? Porque vai alagar esse alvéolo pelo excesso de pressão e aí precisa controlar essa pressão e dar pressão positiva para poder ajudar esse líquido a voltar para o vaso de novo. Então, a estabilidade hemodinâmica não significa que esse paciente tem que estar necessariamente sem nenhuma droga vasoativa, mas ele precisa de condições estáveis para a gente poder tocar o processo. E é claro, condições estáveis significa ele estar mantendo a pressão sem necessidade de eu estar aumentando ali o tempo todo as drogas que estão controlando essa pressão arterial. Show? E em relação às condições ventilatórias, quando que eu posso tentar? Eu tenho que ter uma PaO2 acima de 60 com uma FO2 menor do que 40. Por quê? Não adianta também esse paciente estar precisando de altas frações de oxigênio, né? Uma FO2 aí maior do que 40, porque indica o quê? Eu tenho um problema na difusão. Se eu tenho um problema na difusão, na hora que eu tirar a pressão positiva, isso vai ficar pior. Um paciente que precisa de uma FO2 acima de 40 é um paciente que ainda está grave, é um paciente que ainda precisa de suporte ventilatório, é um paciente em que a causa da insuficiência respiratória ali não foi controlada. A mesma coisa é PIP, né? Uma PIP acima de 8 é uma PIP elevada. Né? É uma PIP que a gente precisa ter um pouco mais de critério. Quando eu suprimir a ventilação mecânica desse paciente, não vai ter mais PIP. Ele vai tolerar? Provavelmente não. Então, a gente precisa, primeiro, o objetivo anterior ao TRE nesses casos é fazer com que esse paciente esteja com uma FO2 menor do que 40 e com uma PIP ali menor do que 8, tá? Então, isso é o que a gente precisa para a gente começar o processo. E aí, como é que a gente avalia, né? Como é que a gente faz o TRE? Tem algumas formas, né? E nenhuma tem superioridade em relação à outra. Como assim, Beth? Nenhuma é super power ultra poderosa que vale a pena a gente descartar as outras. Então, ó, trouxe aqui para vocês 3 formas da gente fazer o TRE. Pode ser com o que a gente chama de PSV baixinho, né? Que é uma pressão de suporte de 5, uma PIP de 5 e FO2 para a gente manter essa saturação aí acima de 92. Pode ser com PSV de 0 e PIP de 0 e pode ser com a peça T, que a gente desconecta o paciente da ventilação e coloca só a macronebulização ali com oxigênio para esse paciente. Mas Beth, PSV de 0 e PIP de 0, o paciente vai sufocar. Não vai não, porque a quantidade de ar que esse paciente recebe em PSV depende da pressão de suporte, mas depende também do tanto de esforço muscular que ele fizer. Se ele fizer um esforço muscular suficiente, ele vai receber um volume corrente suficiente. Até mesmo porque uma PSV de 0 e uma PIP de 0 vai mimetizar, ou seja, vai simular a condição que ele vai ter fora da ventilação mecânica. A única coisa que eu estou fazendo é entregar o ar de acordo com a pressão que ele está fazendo. E aí, ó, vamos lembrar que na ventilação espontânea é mais ou menos assim que acontece? Quanto mais esse diafragma contrai, quanto maior a potência de contração desse diafragma, maior a quantidade de ar que entra. Porque esse diafragma, quando ele contrai muito, ele puxa muito o gradil costal, ele puxa muito a pleura parietal, puxa muito a pleura visceral, traciona muito o parênquima, negativa muito a pressão dentro do alvéolo e aí o ar vai entrar até quando? Até quando equalizar a pressão. Se eu negativar pouquinho a pressão dentro do alvéolo, vai precisar de muito pouquinho ar para igualar a pressão dentro do alvéolo e a pressão atmosférica. Agora, se eu fizer uma contração grandona, vou negativar muito a pressão dentro do alvéolo. Vai precisar entrar mais ar para poder equilibrar essa pressão. Então, quando eu coloco PSV de 0 e PIP de 0, eu não estou dizendo que o ventilador não vai mandar ar para ele. Eu estou dizendo que o ventilador não vai ajudar. Entendeu? Lembra que o PSV é como se fosse uma escada para eu pegar um biscoito em cima do armário. Se eu tenho altura suficiente para pegar o biscoito em cima do armário, eu não preciso de escada. Certo? Agora, se a pressão de suporte é a escada e essa escada for muito alta, eu posso bater com a minha cabeça em cima bater com a minha cabeça no teto para pegar o biscoito. Ou então,
não fazer a força necessária, não esticar o meu braço tanto quanto eu poderia para pegar o biscoito lá em cima. Então, essa pressão de suporte, ela tem que ser muito bem direcionada. E aí a gente pode sim fazer o TRE com PSV de 0 e PIP de 0 com total segurança, tá? É para isso que a gente precisa estar ali. Ah, Beth, paciente começou a fazer um volume corrente muito baixo, fazer muito esforço. O que significa? Que o paciente falhou no TRE, tá? Então, a gente vai poder verificar isso. E aí, lembra sempre do seguinte, PSV de 5, PIP de 5, não significa que o paciente tem PIP fisiológica, até mesmo porque PIP fisiológica não existe. Combinado? A gente já passou dessa fase, né? Então, você está dando ali uma pressão de suporte para manter esse pulmão aberto. Será que ele vai aguentar quando você tirar? Não sei. Com PSV de PIP, PSV de 0 e PIP de 0, você fica com isso mais dentro da realidade que esse paciente vai encontrar. É parecido com o que esse paciente vai ter com a peça T. Só que com a peça T, eu não tô vendo o volume corrente que esse paciente está fazendo. Eu não tô vendo o volume minuto. No ventilador, eu tô vendo. Quando ele está com PSV de 0 e PIP de 0, eu posso suplementar só com FO2, que faria às vezes da macronebulização na peça T, e vou ter um controle ali do volume corrente, do volume minuto que esse paciente está fazendo. Então, são possibilidades. Mas, por enquanto, a literatura não diz que nenhum método é superior ao outro, tá? Os três estão de boa aí para você tentar de acordo com o que for o protocolo no seu serviço. E aí, ó, escolher o modo, lembrar do seguinte, posicionar o paciente, colocar o paciente mais sentadinho, explicar o paciente o que vai rolar, porque, né, lembra que o paciente tem que estar acordado e respondendo comandos? Então, você vai colocar o paciente sentadinho e vai explicar, olha, seu fulano, a gente vai tentar agora um teste para ver se seu pulmão já está ok para respirar sem auxílio do ventilador. Fica tranquilo, eu vou estar aqui o tempo todo, vai dar tudo certo. E aí, você vai explicar isso tudo para o paciente, como é que vai acontecer, vai posicionar o paciente, porque aí você vai e faz assim, o paciente está todo torto assim no leito, todo requenguelo, e tu vai colocar o paciente em TRE. Aí o paciente falha. Por quê? Não tem uma posição ali que favoreça o diafragma funcionar direito. Tá todo torto, provavelmente vai estar com dor, esse paciente vai falhar. Você tem que colocar o paciente o mais sentadinho possível, que isso vai facilitar, inclusive, para ele tossir, se for necessário. Vai organizar o neurológico dele também. Vai organizar a biomecânica para esse diafragma contrair melhor. Então, você aumenta as chances de dar tudo certo com esse posicionamento. E aí, quando é que a gente entende que falhou, né? Já posicionou, fez tudo direitinho. Quais são os critérios de falha? Quando que a gente diz assim, opa, não rolou o TRE. Deixa eu botar aqui para ficar bonitinho, para vocês entenderem. Pronto. Aqui. Ó. Taquipneia. Paciente estava bem, estava eupneico e de repente fica taquipneico, uma frequência respiratória acima de 35. Isso aqui é junto, não é separado. Saturação desse paciente começa a cair, ele estava mantendo uma saturação boa antes, a saturação começa a cair quando ele fica no TRE, a frequência cardíaca desse paciente dispara, ele fica taquicárdico, pressão arterial sobe ou então ele fica hipotenso e os sinais clássicos de alteração neurológica por conta de alterações ventilatórias. Agitação, sudorese, alteração do nível de consciência. O paciente começa a sensação de que está sufocado, está com desconforto. Falhou. Falhou, repouso por 24 horas. Beleza? Vai deixar esse paciente descansar por um tempinho ali até ele se recuperar. E aí, enquanto o paciente tá no descanso, tu tá o quê? Queimando a mufa. Por quê? Tu vai descobrir por que esse paciente falhou. Ah, Beth, como assim? Por que o paciente falhou? Gente, você precisa entender para tratar. Se você não trata a causa e você só pega simplesmente e tenta um novo TRE com ele 24 horas depois, esse paciente vai falhar novamente. A chance dele falhar é enorme. Então, falhou por quê? Falhou porque o paciente está reinfectando. Né? Lembra que eu falei que tem que ter controle da causa de base? Às vezes está no comecinho ali de uma infecção, aí tu vai ver o laboratório do paciente, o leuco tá lá em cima. De ontem para hoje o leuco subiu. Então,
grande chance aí desse paciente ter reinfectado. Ah, o paciente tá com febre, ficou com balanço hídrico positivo demais. Ah, às vezes o paciente estava com dor, então vamos tratar essa dor. Então precisa entender o que fez esse paciente falhar para você poder tentar resolver. Ah, o paciente estava muito secretivo e falhou porque durante aqueles 30 minutos acumulou secreção e não aguentou. Esse paciente realmente ele não vai conseguir sair da ventilação mecânica daquele motivo. Então vamos tratar. Por que está com essa secreção toda? Já fez cultura? Já viu se o antibiótico estava adequado? Será que não é melhor esperar mais um pouco para o antibiótico fazer efeito e tratar essa secreção toda? Então tudo isso precisa ser avaliado, tá? Então tem que tentar entender por que esse paciente falhou e resolver as causas de falha. Já falei do TRE, e aí eu vou falar para vocês de 3 coisas que a galera deixa passar batido. Primeira coisa, balanço hidroeletrolítico. Fisioterapeuta vê balanço, tá? E vê exame. Como assim, Beth? Pois é, eu fico perguntando como assim não ver, né? O balanço hídrico, para quem não conhece, ele é um documento que a enfermagem faz onde ela contabiliza. Eles contabilizam tudo que entra de líquido e tudo que sai. É claro que o balanço nunca vai fechar perfeitinho, porque tem perdas que a gente chama de perdas sensíveis, perdas que você não vai ter como controlar a saída. Por exemplo, a quantidade de água que você perde no suor, a quantidade de água que você perde na expiração, né? Que você está colocando vapor de água para fora. Você não tem como contabilizar isso, mas você tem que ter um controle ali do macro, né? Da maior parte possível de soluções e líquidos que estão entrando e que estão saindo, né? Então, geralmente vai contabilizar diurese, vai contabilizar líquidos ali que estão sendo drenados, como por exemplo uma sonda de sifonagem que fica lá dentro do estômago esvaziando aquele estômago do paciente porque o paciente está vomitando, digamos assim. Então isso tudo é contabilizado. E o balanço hidroeletrolítico para a gente é importante porque, gente, fica com uma máxima na cabeça: todo líquido que sobra vai parar no pulmão. Então, todo paciente que está muito edemaciado, ele tem muita chance de fazer edema pulmonar, de fazer acúmulo de líquido lá dentro do pulmão. E isso é uma maravilha para o paciente falhar. Isso é uma maravilha para, na hora que a gente tirar a pressão positiva, isso tudo entrar no alvéolo. Então, o balanço, ele tem que ser considerado quando a gente pensa no desmame desse paciente. E não é só a parte do hidro, a parte do eletrolítico também. Beth, o que é isso? A gente tem que ver os eletrólitos desse paciente. Cálcio, potássio, magnésio, sódio, principalmente potássio e o sódio. A gente vai ver isso muito de perto. O potássio, ele é inclusive uma das causas de parada, né? Distúrbios do potássio são relacionados à causa de parada, porque o potássio tem um papel infinitamente importante na condução do impulso nervoso. Tu já ouviu falar, se tu é profissional de saúde, tu deu atenção um pouquinho na biologia. Então, tu já ouviu falar na bomba de sódio e potássio, né? Sódio e potássio. Caramba, e aí a gente checa o sódio e o potássio diariamente desse paciente no laboratório. Pois é, né? Essas coisas não estão ali por um acaso. Então, a gente precisa verificar isso porque um paciente que não tem eletrólito suficiente para manter uma boa condução do estímulo nervoso e uma boa contração muscular, é um paciente que vai falhar. Lembra, gente? A gente vai respirar, precisa de músculo. Se o músculo não está em condições boas ali, ok, de funcionar, você tem ali a chance do negócio dar ruim, tá? Então, paciente com distúrbio hidroeletrolítico precisa ser tratado. Às vezes o paciente vai falhar no seu TRE por conta disso, tá? Deixa eu botar aqui, que copiei errado. Vou botar aqui para vocês. Pronto. Controle de secreções. Como assim? Paciente, você não aspira, né? Paciente, eu digo sempre que meleca é de quem acha, né? E não pode fazer vista grossa. Tá a meleca ali, tu tem que tirar a meleca. Mas essa aspiração, a gente precisa entender de quanto em quanto tempo ela está ocorrendo, em que volume ela está ocorrendo. Por quê? Um paciente que precisa de aspiração com intervalos menores do que 2 horas é um paciente que está muito secretivo.
Se ele está muito secretivo, será que ele tem uma tosse suficiente para permitir que ele elimine essas secreções, que ele controle essas secreções? Porque acúmulo de secreção é uma das causas que mais faz o paciente falhar na extubação, no desmame. Beth, meleca faz o paciente voltar para ventilação mecânica? Aham. Porque pensa no seguinte, o que esse paciente precisa para poder tossir? Força. Tá, ok, isso é ok. Mas força de quem? Força do abdominal, né? Porque lembra que a tosse é uma expiração forçada rápida. Se eu não tenho um abdominal forte para tossir, eu não vou conseguir fazer uma tosse que seja eficaz. Ah, tá. Mas e a ventilação mecânica? O que tem a ver com isso? Esse paciente, ele tá sedado, né? Porque estava na ventilação mecânica. E a gente já sabe que o imobilismo mais a sedação vão fazer o quê? Perda de força muscular. Perda de força muscular de quem? Só do bracinho? Só do quadríceps? Geral. E aí eu tô falando de diafragma e eu tô falando também dos abdominais. Eu tô falando do abdominal que vai fazer esse paciente tossir. Então é bem comum que esse paciente não tenha um bom controle de secreções. Se esse paciente está muito secretivo, não tem uma tosse adequada, você vai lá e tira ele da sedação, tira ele da ventilação, ele vai voltar para a ventilação. Vai falhar porque não vai conseguir tossir. Aí você vai precisar ficar lá, ó, perturbando a goela do moço, tentando aspirar, só que ele não vai ter força sequer para fazer essa secreção subir. E aí o paciente vai falhar e voltar para a ventilação mecânica, quando na verdade poderia ter feito um controle melhor dessas secreções antes de extubar, tá? Então pensa nisso. Necessidade de aspiração em intervalo menor do que 2 horas e uma falta de força de tosse, né? Uma força de tosse insuficiente vão fazer esse paciente ficar em risco na ventilação, na extubação. Agora, como é que você avalia isso? O padrão ouro é você avaliar isso com peak flow, né? Você vai medir o pico de fluxo de tosse desse paciente e você vai verificar ali se isso está dentro da faixa de normalidade. Se você não tiver o peak flow, né, porque é uma realidade bem comum, você pode pedir para o paciente na ventilação mecânica tossir. E aí você vai verificar o quanto de negativação esse paciente vai... O quanto de negativação, o quanto de pico de fluxo expiratório esse paciente vai fazer. Não é a medida mais adequada, mas é uma medida que vai te dar noção se esse paciente está conseguindo, primeiro, entender o seu comando de tossir e segundo, se ele tem uma força ali grande para aumentar esse pico de fluxo quando é necessário, tá? Então, isso é bastante importante. Você vê isso lá no gráfico de fluxo com o paciente em PSV, ok? Então, a tosse é extremamente importante para o nosso paciente em ventilação mecânica. Agora, tem outras coisas que vão ajudar a gente a dar um panorama melhor, né, em relação a isso. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Programações. Paciente tem aí uma abordagem cirúrgica programada nas próximas 24 horas. Paciente tem programação para fazer uma endoscopia. Paciente tem programação para fazer um exame que ele vai precisar de sedação. Tu vai extubar o paciente? Não vai. Espera o exame acontecer, a cirurgia acontecer e aí quando voltar você reavalia, tá? Por quê? Não tem sentido você extubar um paciente para reintubar ele para um procedimento. Não é cabível, né? E aí, depois que a gente extubar esse paciente, a gente vai deixar ele quietinho ali, observando e vendo a reação dele. E aí, você precisa entender também o risco para esse paciente de falha na extubação. Existem pacientes que vão ser mais propensos a um risco de falha, por exemplo. Paciente DPOC é sempre um paciente em risco de falhar. Paciente com idade muito avançada, pacientes que são mais frágeis, são pacientes que têm tendência a falhar. E aí você tem possibilidade de minimizar esse risco de falha, como por exemplo, uma das opções. Vou até voltar a ficar grande aqui para vocês... Pronto. Uma das opções é extubar esse paciente e colocar esse paciente imediatamente na VNI, porque você faz uma transição gradual. Sai do suporte invasivo, vai para o não invasivo e aí você consegue avaliar esse paciente melhor antes de deixar ele em ventilação espontânea. Tem estudos também respaldando a utilização do CENAF, o catéter de alto fluxo, como uma ajuda a mais nesse processo de transição da ventilação mecânica para a ventilação espontânea.
E um mito, né? Que todo mundo fala assim, tem que estubar o paciente, tem que botar no catéter de oxigênio. Catéter de oxigênio, máscara reservatório, suporte de O2 é se e somente se o paciente desaturar. Muitas vezes eu estubo o paciente e o paciente vai para a área ambiente, sem necessidade de catéter, sem necessidade de máscara, e ele fica, ótimo. Lembra que o oxigênio não é chupeta. Se o paciente vier a falhar porque, por exemplo, tirou a pressão positiva e fez um edema agudo de pulmão, não é o oxigênio que vai resolver a vida dele. Ele vai precisar de pressão, tá? Então, a gente só vai colocar o catéter, colocar a máscara nesse paciente, caso após a extubação ele venha desaturar. Aí sim, aí eu suplemento a oxigenação, beleza? E aí a gente tenta organizar aí a vida pra gente escutar menos essa frase aí do pode estubar, porque se estubar é só reentubar de novo. Não, você agora tá ali, municiado para depender cada vez menos da sorte e entender qual é o caminho certo para você fazer as coisas com o máximo de segurança, se respaldando e mantendo ali a sua eficiência no seu tratamento para promover o suporte adequado que esse paciente precisa, com toda a segurança que ele merece, tá bom? Semana que vem a gente está aí com mais uma aula do Atenção aos Fundamentos para descomplicar o seu plantão. E se você ainda não seguiu, aproveita, se inscreve no canal, porque a gente vai estar a semana toda aí postando conteúdos novos para descomplicar a sua vida. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!